Fala, Game Loucos! Adivinha hoje que eu vim trazer pra vocês? Hoje eu vim trazer a análise do filme 5 centímetros por segundo, mas não se esquece, se você é um otaku e você quer dominar esse mundo, se inscreve no canal, porque a meta é dominar esse mundo até o final do ano, então bora começar sem mais enrolação. E o filme já começou a nos apresentados a Akane e o Takai. E a gente viu que eles se conheceram na época da escola, lá no ensino fundamental, e eles, adoravam ver, as pétalas de cerejeira caindo, 8h30, viviam as férias juntos, tudo, estudavam na mesma escola, só que chegou um determinado tempo em que a Kai tinha que se mudar, daí ela foi se mudar para longe do nosso querido protagonista, daí o nosso protagonista também teve que se mudar e nessa eles ficaram longe um do outro e ficaram naquele rolê de mandando cartas um para o outro, só que sabe, esse bagulho de amizade à distância a longo prazo, ainda mais naquela época, é bem complicado. Só que sabe como é que é? Não existe distância para o amor, porque daí eles marcaram de um dia se verem, num caminho onde não fosse nem para ela, nem para ele, onde ficasse meio termo pros dois. Daí nessa a gente viu que o Takai tava indo, só que o trem não parava de se atrasar, o clima tava horrível. Daí nessa a gente já ficou olhando, ele vai se atrasar, é capaz dela ir embora e ele não conseguir nem dar a carta que ele queria dar pra ela. E adivinha, a carta que ele escreveu pra ela, ele perdeu a carta também. Daí nessa hora que a gente ficou olhando, é complicado. Isso aqui foi muito da hora, depois de todo esse sofrimento, depois de toda essa demora do Takai, a gente viu que a Kai ainda tava esperando ele, mesmo nesse frio tudo, e foi muito da hora, ver eles conversando lá na estação de trem, olhando, vai ser a última vez que a gente vai se ver e tudo. Daí a gente viu que eles estavam falando tudo que eles sentiam um pelo outro, estavam andando lá pelas árvores, não importava se tava frio ou não, eles ficaram olhando, dane-se, o nosso amor aquece um ao outro, estavam nesse rolê. E foi da hora, ver eles meio que se beijando lá debaixo de uma árvore. Só que, sabe como é que é? Felicidade dura muito pouco. O Takai já teve que voltar pra vida dele, teve que pegar de volta o ônibus e de volta pra realidade dele, porque sabe como é que é? Nesse anime nem tudo é flores. Só que daí, depois disso, esse primeiro capítulo corta e vai pra metade já do filme, onde mostra o Takai com seus 17 anos, porque no início ele tinha 13, daí rolou esse time skip aí de 4 anos. Daí é apresentado pra nós a Kanai, que era uma personagem que gostava muito do nosso querido protagonista, e era muito legal, porque tinha uma reciprocidade, podemos dizer, na amizade, o Takai não tava meio que afim de namorar com ela, mas a gente viu que ele era muito carinhoso com ela, quando ela precisava da ajuda dele, ele tava perto dela, quando estragou a moto dela, ele, voltou a pé junto com ela, essa parceria de amigos. Só que ela não sabia como se declarar pra ele tudo, porque ela sentia como se ele tivesse além dela, como se ele fosse um cara intocável, como se ele tivesse sempre olhando pro futuro. Só que, na verdade, ele tava sempre olhando pro passado, porque ele tava preso a um amor que já tinha acontecido há 4 anos atrás e ele não conseguia superar. E nessa a gente fica olhando, mas assim, ele pode até que aproveitar esse romance pra tentar esquecer a Kai, isso aqui não, ele olhou e pensou, não, quer saber, eu tô preso a ela e eu vou continuar gostando dela pra sempre. Foi praticamente isso. E daí, depois disso, rolou um time skip de 10 anos e a gente viu o Takai no auge dos seus, 27 anos, devia até naquela época, e a gente viu que ele virou um adulto amargurado, sem sonhos, sem missão, que só ficava no canto dele, vivendo a vida e como se praticamente ele não esperava mais um amanhã, porque ele tava só preso quando ele era um adolescentezinho de 13 anos e tava apaixonadinho, porque podemos dizer que esse foi o auge da vida dele. Depois disso, a gente sabe, só foi ladeira abaixo. E a gente viu que ele tava de boa no empreguinho dele, na casinha dele e na tristeza dele, só esperando por alguma coisa boa que venha. E depois da gente ver como que tava o Takai, depois de todo esse tempo, é mostrado pra nós a Kai, a gente viu que ela tava de boa, tava já construindo a vida dela, tava conhecendo pessoas novas, que ela decidiu ir pra Tóquio, e o nosso protagonista tava em Tóquio. E a gente viu algo muito peculiar que aconteceu. No início do filme,
mostra pra nós os trem meio que separando eles, numa hora quando o Takai ia falar com a Kai. Só que, nesse filme, no finalzinho, aconteceu a mesma coisa. Quando eles estavam indo na direção praticamente um do outro, passaram até que reto, só que o Takai reconheceu a Kai, só que passou os trens e ele ficou esperando os trens terminar de passar, como de uma forma dizendo que o destino tinha unido eles, mas separou de volta. E quando os trens pararam de passar, ela não estava esperando por ele. E ele até que podia descer lá, porque ela só devia estar numa rua lá embaixo, e conversar com ela, falar dos bagulho da infância, porque eles são adultos, a distância não ia ser o mesmo problema. Mas ele pegou e decidiu seguir em frente, porque ele percebeu que a única coisa é que aquilo era apenas um sentimento nostálgico, onde tá no passado. E por mais que eu diria que esse filme foi muito soco no estômago, porque a gente tá acostumado, tipo, Your Name, Um Tempo Com Você, Suzume, aqueles animes mó fofinhos que tá tendo hoje em dia, onde os casais sempre tá juntos, só que não, esse daí foi, tipo, muito... Às vezes a coisa que você mais quer não é pra você, tipo, ficar com aquela pessoa que você mais deseja, às vezes não vai dar certo. É, tipo, praticamente essa que é a mensagem do filme, podemos dizer, que, tipo, nem tudo vai dar certo, então aproveite agora. Sei que depois disso, esse filme acaba desse jeito meio triste, mas interessante e feliz, porque a gente viu finalmente, depois de anos, o nosso protagonista amargo sorrindo pela primeira vez depois de mais de uma década. Só que nessa, como é que é? O filme depois disso acaba, então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado e falou e tchau.